Olá, boa tarde. Hoje, dia 7 de dezembro, estamos mais uma vez aqui reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje vamos dar início ao episódio 15. Mas antes de iniciar propriamente o estudo do Livro dos Espíritos, gostaria de pedir ao nosso irmão maior, nosso guia espiritual, nosso amigo, grande amigo espiritual Jesus, e a todos os nossos guias e amigos espirituais também, para que possam dar a paz neste momento, a harmonia e o discernimento, para que eu possa transmitir da melhor forma isto tudo e vós podeis compreender. Todos aqueles que vão ouvir, quer sejam encarnados ou desencarnados. Obrigado, Jesus, e que assim seja. E vamos então dar início ao episódio 15. Vamos começar. E estamos estudando as partes primeiras das causas primárias. Episódio 4 do princípio vital. Estamos a falar nestas perguntas que temos estado a estudar, e hoje com a pergunta 75, como vamos iniciar este 15º episódio, estamos a falar de inteligência e instinto. Na pergunta 75, Allan Kardec questiona: é acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? E a resposta dos espíritos superiores é não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que razão. Nunca se transvia. E fechamos que Allan Kardec reforça a sua pergunta: porque é que nem sempre é guia infalível a razão? E os espíritos superiores respondem: seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre arbítrio. E Allan Kardec, nesta pergunta 75, faz o seguinte comentário: o instinto é inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que as suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações, conforme as espécies e as suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Então, nesta questão 75, e baseando neste comentário de Allan Kardec sobre esta pergunta, vamos falar sobre: nascendo a razão, o instinto se atrofia? É uma questão que vamos colocar, mas vou tentar explicar através destes comentários do espírito Miramês. Vejamos que o alicerce de uma obra aparentemente desaparece quando o prédio está pronto. No entanto, passa a existir com muito mais segurança do que antes, pela sua solidez no seio da terra. O instinto não atrofia ao surgir a razão. Ele perde o comando mais visível. Como existe no animal, entretanto, ajuda a inteligência nas suas difíceis soluções, no silêncio da própria vida inerente ao seu estado. O nada se perde, atinge igualmente os dons da alma. Os talentos como se cruzam em uma fraternidade perfeita, ajudando uns aos outros, e todos formando um conjunto de sorte a trazer ao mundo da consciência a harmonia divina. Compete a cada espírito compreender a ordem e trabalhar para que ela se estabeleça, com todas as suas diretrizes de amor, no centro da consciência, e esta
de redistribuir as bênçãos de felicidade a todo o mundo interno. Vejamos que o instinto é a base da conscienciação de todo o saber. É como um livro invisível, porém real, onde estão escritas todas as leis reguladas pelo tempo. A razão é esse mesmo instinto na perfeição da maturidade. É o alicerce da inteligência que se apoia neste princípio divino ordenado e estabelecido por Deus como o sol da vida. Podemos comparar o instinto aos pés dos homens e a inteligência ao exército da razão. Apesar dos meios de transporte sofisticados da época, eles não sempre precisam. Ou seja, todos nós precisamos dos pés para tudo o que fazemos. Mesmo que nos lembremos pouco deles, eles são a base da locomoção de todos nós, ou seja, dos encarnados. A doutrina dos espíritos, no seu conjunto doutrinário, nos oferece muitos meios e métodos agradáveis para exercitarmos todos os nossos dons, de maneira a que eles possam crescer ampliando os seus valores. Uma escada, mesmo usada por muitas criaturas, deve conservar os primeiros degraus, sem os quais não poderá ser usada, claro. Além de que são eles que garantem a segurança dos outros. O instinto, o raciocínio e a intuição constituem uma escada evolutiva. São estágios variados do mesmo dom de vida que eles juntos garantem a estabilidade e nos proporcionam meios mais sólidos para vivermos em paz. Nada se acaba na vida, tudo se funde e refunde em busca da perfeição. O homem não pode desprezar o instinto, porque possui inteligência. Nem o super-homem pode abandonar a inteligência por ter conquistado a intuição. Todos os valores são úteis na engrenagem evolutiva de todos nós seres. O conhecimento é a base do equilíbrio e a compreensão, o estímulo de todas as forças do bem, que somadas esplendem-se no amor. Como tal, o instinto nunca se transvia, por ser programação da atividade, no centro das vidas menores, e a razão obedece ao livre-arbítrio da criatura. Criatura essa que necessita de experiências para que a sua disciplina se alie ao bom senso. De facto, o instinto é uma inteligência rudimentar, mas que guarda no seu seio celeiros imortais, que ultrapassam as belezas da própria inteligência e mesmo da intuição, pelo facto de que o despertamento da alma é infinito, na extensão grandiosa do conhecimento sem limites do espírito. E vamos dar início à segunda parte, do mundo espírita ao mundo dos espíritos. Neste capítulo 1 dos espíritos, nós iremos falar sobre a origem e natureza dos espíritos. No ponto 2, mundo normal primitivo. No ponto 3, forma e ubiquidade dos espíritos. No ponto 4, perispírito. No ponto 5, diferentes ordens de espíritos. No ponto 6, escala espírita. No ponto 7, progresso dos espíritos. E no ponto 8, anjos e demónios. Vamos então dar início a esta segunda parte, capítulo 1 dos espíritos, falando sobre a origem e natureza dos espíritos. Allan Kardec, na pergunta 76, que definição se pode dar aos espíritos? A resposta é a seguinte: pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Ora, aqui está aqui no livro dos Espíritos tem uma nota que é o seguinte: a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos
e não mais o elemento inteligente do universo. Então vejamos, neste capítulo 25, esta pergunta 76, a definição de espírito. Vejamos. A definição do espírito, a sua gênese nos profundos segredos da constituição elaborada por Deus, ser-nos-á difícil por nos faltarem palavras para tais definições. Se obedecemos às leis que regulam o crescimento espiritual, achamos bem melhor pensar no respeito que devemos a todas as criaturas, que devem aprender gradativamente de acordo com as necessidades de ascensão. A violência em todas as horas e principalmente no saber é contrária ao progresso de todas as coisas para os seres inteligentes. A ciência, mesmo com os seus limites, pode-nos falar de muita coisa referente à nossa marcha para a conquista da libertação. Entretanto, se não estivermos preparados na escola do amor, o que é que fazemos com esses conhecimentos? Para que conhecer, se não aprendemos a discernir, se não aprendemos a aplicar com entendimento, se nos falta o amor aos nossos semelhantes, não devemos fugir do saber, porém, saber como convém saber. Definir o espírito em todas as suas particularidades, no entanto, nos traria muita confusão. Parecemos ainda crianças, com necessidades para as primeiras letras sobre a vida. Acordemos primeiro para depois sabermos alguma coisa sobre os que vivem. Os encarnados, por enquanto, com grande parte dos desencarnados, desconhecem o corpo físico, suas inúmeras funções, seu engenho, movimento, que busca sempre integrar-se na harmonia universal. O corpo do espírito, carne e músculos, fibras e ossos, é o mais perfeito aparelho. É, pois, a maior maravilha de todas as outras existentes do mundo, exposta à vista humana, por ser ainda conhecida. Como desejar conhecer os outros corpos usados pelos espíritos, e ainda mais, conhecer o próprio espírito. Então devemos começar pela Terra. Ou seja, para sentir e perceber o céu. Se queremos ser obedientes à harmonia, sejamos disciplinados, seguindo as linhas traçadas pela gradatividade com as letras que aqui usamos, para que os nossos pensamentos sejam atendidos. Deus não tem segredos para com os seus filhos, mas pede preparo para que possamos suportar as relações espirituais. As forças dos espíritos são ilimitadas, contudo, desabrocham gradativamente na alma, que sabe usar seus tesouros. Ao contrário, estabeleceria uma confusão no seio da sociedade. Muitos acham que não deveriam saber o que sabem. Alguns acham isso. Estão enganados. A cada um foi e é dado o que realmente merece. A definição de espírito que muitos desejam não está sendo negada por Deus. Ela está sendo dada pelos meios que respondem às necessidades da alma, através de vários livros e inúmeras mensagens escritos por intermédio da mediunidade. E continuando na origem e natureza dos espíritos, a pergunta 77 de Allan Kardec é a seguinte: os espíritos são seres distintos da divindade, ou serão apenas emanações ou porções desta, por isso denominados filhos de Deus? Os espíritos superiores respondem assim: meu Deus, são obras de Deus, exatamente qual a máquina o é do homem que o fabrica.
A máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que, quando faz alguma coisa bela e útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo que se dá em relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. E vamos falar agora, nesta pergunta 77, a origem do Espírito. Vamos ver se conseguimos aqui transmitir esta ideia. Primeiro questiono, de onde originou-se o Espírito? Ela é parte do Criador ou gerou-se espontaneamente? Vejamos que eu faço estas perguntas porque são muito frequentes essas perguntas em todas as classes, em quase todas as religiões. É importante dizer que não me cabe responder de uma maneira que muitos querem saber e queiram saber. A especulação é muito profunda para a faixa a que pertencemos, na escala evolutiva em que, por enquanto, estagiamos. Todos nós precisamos conquistar mais para saber mais. Na verdade, a origem do Espírito se perde nas noites de bilhões de anos, de maneira a escapar às deduções e às especulações humanas. Posso dizer que o Espírito é criação de Deus e não parte de Todo-Poderoso. A alma é máquina divina, feita pelas mãos de luz do inconcebível, de sorte que somente ele entende e conhece sua obra. Pouco ainda conhecemos sobre as suas leis e nos perdemos nos primeiros ensaios do conhecimento do corpo físico. Como é que nós podemos querer conhecer o Espírito? De onde ele veio e para onde vai? Basta estudarmos e começarmos a praticar as regras ensinadas por Jesus, que neste clima perceberemos os primeiros elos que nos prendem ao Criador e o objetivo da própria vida. Muitos têm escrito sobre a vida da chama divina, que tem direito a revestir-se de carne. No entanto, pouco se aproveita em tudo o que já se falou, em tudo o que já foi escrito. Este assunto é como se chama um garimpo de pedras preciosas. Remove-se muito cascalho para se encontrar a fração de valores quando se os encontra. Contudo, o bom senso nos fala que se deve procurar o elo perdido, porque é na procura, na dignidade e no respeito que certamente vamos encontrar os vestígios da origem da luz, que nos promete a felicidade. Temos de ser fortes e trabalhadores, intensificar-nos esforços na aquisição de valores morais e lutarmos dentro de nós próprios, a fim de vencermos e nos conquistarmos, para que nasça o sol da liberdade do mundo dos sentimentos. E é neste espetáculo da vida, abrindo os braços para Deus, que Ele nos ajuda a sentir o Cristo em nós, com a sagrada missão de lhes libertar. Ele dotou-nos todas as qualidades, de modo que esses tesouros se abrochassem no tempo certo e no momento certo, exato, sem que nos perturbem, antes nos favorecendo em todos os rumos, frente à eternidade. E voltemos às perguntas. Na pergunta 78, Allan Kardec questiona: os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? E a resposta dos espíritos superiores é a seguinte. Ouçam bem com atenção.
Se não tivessem tido princípio, seria igual a Deus, quando ao invés são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quando, porém, ao modo que nos criou e em que momento fez, nada sabemos. Podemos dizer que não tivemos princípio. Se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas, quando e como cada um de nós foi criado, repito-te, nenhum sabe. Aí é que está o mistério. Esta resposta dos espíritos superiores à pergunta de Kardec é extremamente importante, porque, vejamos, os espíritos terão tido princípio? É importante esta pergunta que coloco aqui, e vou tentar que, juntamente com estes comentários também que busco do Espírito me explicar esta parte. Se os espíritos foram criados, certamente tiveram início. O início e como foram criados permanece como mistério de Deus. Entretanto, a luz virá quando o Senhor achar conveniente. Quando chegar à altura que estivermos preparados, essa resposta nos surgirá. O nosso procedimento é crer em Deus sobre todas as coisas e confiar na ajuda do próximo, juntando com o nosso esforço no sentido que a luz faça em nosso entendimento. Que queremos mais já estamos recebendo muito. Se olharmos para trás, que notamos o quanto aprendemos da vontade de Deus. Todos nós já conhecemos que o universo é montado na mais profunda harmonia, sem nenhuma fração de desequilíbrio. E se todos os nossos corpos, como nós mesmos, somos micro-universos, é de ordem natural que procuremos viver em harmonia com o macrocosmos. Esse é o caminho que deveremos conquistar. E se por fora de nós chamarmos essa ordem de harmonia dentro de nós, ela passa a se chamar amor, carregando consigo o ambiente do próprio Criador. Tudo o que existe é a criação de Deus, dos vírus aos homens, e desses aos anjos, da matéria interatómica aos mundos, e desses aos ninhos galácticos. Estamos todos e todos ligados por fios invisíveis do amor de Deus, que, por vezes, não entendemos. No entanto, nem tudo é espírito. Nem tudo é matéria. As divisões são enormes na sequência evolutiva, como já falei em perguntas dos comentários, em perguntas anteriores. Devemos passar a compreender cada coisa em seu lugar, com os direitos e deveres de uns para com os outros. O nosso amor deve atingir a tudo o que existe, em todas as frequências de vida, que por ele recebemos o que doamos com o acréscimo da misericórdia do Senhor. Os espíritos tiveram, sim, claro, um princípio, sob o comando daquele que gera a vida e que alimenta tudo o que existe na eternidade. Há perguntas que são feitas entre as pessoas. Umas afirmam que existem os mistérios, outros negando. Contudo, que mistérios sempre existiram e vão existir por toda a eternidade em relação a nós, às criaturas, porque nunca seremos iguais ao Criador. E não sendo, nós vamos sempre questionando.
a nossa evolução ou o despertamento é eterno. Mas Deus está fora da eternidade que conhecemos e que compreendemos. Suas leis não têm ação sobre ele. Devagar, muito devagar, nós iremos descobrir que as leis foram criadas porque nós ainda somos inferiores. No mundo existem ainda prisões por causas desobedientes. Existem escolas para ensinar quem não sabe. Existem hospitais por causa dos doentes. Quando houver entre nós um equilíbrio de todas as coisas e todos os seres, tudo mudará. Deus nunca erra. Para que leis para ele. Esta é, pois, uma lógica que não merece discussão. É bom afirmar que vivemos para sempre. E vamos à pergunta 79. Pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento de inteligência e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material. E os espíritos respondem, evidentemente. Os espíritos são a individualização do princípio de inteligência, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Então, vamos aqui falar sobre esta a divina unidade. Deus é a unidade suprema. A sua vida é um mistério escondido nas dobras da eternidade, de modo que os espíritos, seus filhos, passam a compreender algumas das suas nuances pelo processo de esclarecimento dos dons recebidos da grande fonte, desde a sua formação. Procurar a profundidade das coisas. Se nós procurarmos a profundidade das coisas, vamos encontrar a matéria primitiva de onde saem todas as coisas, vibrando no seio da divindade. Ela, em Deus, é una quando sai do seu campo de forças, se podemos empregar esse termo. A partir daí, se divide em condições do próprio ambiente, como, no fundo, é a mesma essência, porém, ou seja, tomando expressões variadas, com objetivo e números, obedientes ao comando da Suprema Inteligência. Quem pode dizer ou afirmar a quantidade de visões da essência unificada no Criador? Ninguém sabe, não. Pois, como já falámos anteriormente em episódios anteriores, as expressões deste fluido são incontáveis. Nele pulsa a vida na Terra e em todos os mundos, no espaço vazio e em todas as dimensões espirituais, e não, é em um sinetismo indescritível. A matéria primitiva, ou como outros chamam, energia cósmica, desprendida da lúcida mente do Senhor, é o agente que atende a todos os reclamos da vida, que faz perceber toda a causa universal, como se estivesse presente em toda a parte. O homem na Terra pode deduzir essas transmutações, que pelo que é feito e observando, feito e observado nos próprios laboratórios, através das mudanças dos elementos, sendo a forja divina ao próprio tempo, a lavoura é pecuária, nos dão uma ideia e o mesmo a vida humana nos fornece peças de sessões.
Existe uma escala periódica dos elementos que compõem as coisas, os elementos atómicos. Diminuídos ou acrescentados, muda-se a estrutura da matéria e por vezes a sua forma. Somente a matéria primitiva e certamente quem a criou são imutáveis e escapam todas as pesquisas humanas e mesmo espirituais em nosso reino, ou por assim dizer, na faixa de vida em que vivemos. Todos aqueles que estudam com interesse a genealogia do espírito, de onde ele veio e para onde vai, na ânsia de saber o seu próprio destino. Até certo ponto não se tira a razão deles, no entanto, é imperioso que reconheçamos que essa marcha é vagarosa. É uma subida lenta a do saber e deve obedecer por lei à evolução de cada criatura. É claro que o espírito nasceu da mesma fonte onde saíram todas as coisas, porque tudo o que sai de Deus é divino, com qualidades sublimadas a serem despertadas. E o tempo é o processo de crescer. Se verificarmos os feitos dos grandes homens, o seu amor por todas as coisas, sem distinção, dá para se entender que somos todos irmãos, pela unidade universal de toda a criação. Cada um e cada coisa vive em dimensões diferentes. Entretanto, carregam no centro da vida o próprio Criador, de maneira a ouvi-lo e a senti-lo na sua vontade poderosa e santa. Tanto o elemento material, como afirma o Livro dos Espíritos, como um elemento inteligente do universo, saíram do hálito divino e estão em processos de despertamento, pois tudo e todos somos filhos da unidade divina. E vamos continuar com a origem e natureza dos espíritos. A pergunta 80. A criação dos espíritos é permanente ou se deu na origem dos tempos? A resposta dos espíritos superiores é imediata e direta. É permanente, quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Ora, que pergunta tão interessante e que eu gosto bastante de falar deste assunto, a criação dos espíritos. As pesquisas que são feitas sobre o espírito são pálidas imagens em relação à realidade. A sua formação foge aos nossos sentidos, mesmo aqueles mais apurados. Os espíritos foram criados, é o que podemos dizer aos estudiosos. Deus é o Criador de tudo que existe. No entanto, a técnica empregada por Ele na formação das almas continua a ser mistério para nós os outros. Neste momento, a nossa evolução não comporta tamanha grandeza. Os véus de Ísis vão sendo retirados à nossa frente na gradação que convém a Todo-Poderoso, ao Todo-Poderoso. Continuemos o nosso interesse de saber sem aflição, como um aluno inteligente que espera a sábia solução do tempo. Toda todo o conhecimento e assimilação é demorada. A verdade de Deus não pode ser mudada pelos homens, e sim obedecida. O mundo universal foi tocado pela harmonia divina e ela nos deixa sentir a necessidade da mesma harmonia dentro de nós. É a harmonia do amor. E esse facto, e por esse facto, é que não pode existir vida sem amor. Isto é extremamente importante. Os espíritos foram criados e continuam a ser criados pela mente suprema. Capacidade esta que foge às nossas análises e buscas.
Porque a criação não tem capacidade de compreender o Criador, e sim entender mais ou menos seus objetivos, como saber que a inteligência divina é perfeita. Se Deus criasse ou tivesse criado tudo nos princípios da eternidade, estaria inerte, contrariando as suas próprias leis. Ele opera constantemente, nos diz Jesus. Tudo que se expressa e muda de forma é sua magnânima ação. O Senhor nunca parou de trabalhar, nem sequer um minuto na contagem humana, e a sua gloriosa e glória consiste nisto. O valor divino é a vida na profusão do seu amor. Para sentir um ponto de entendimento acerca do que estamos ou que estou a tentar aqui explicar, basta observar o corpo humano, forma grandiosa no degrau de despertamento do espírito. A sua vida é movimento. Nada nele para. Observemos os protozoários e os próprios mundos. Tudo se move, tudo se cresce para o seu Criador, em busca da unidade. Não é necessário irmos muito longe para compreendermos a dinâmica do Criador. Se nós analisarmos os nossos próprios pensamentos e verificarmos que eles são ativos na atividade na vida, estamos na escala dos espíritos que começam a receber as primeiras lições sobre a vida. Ainda desconhecemos muita coisa sobre o corpo humano, que é, podendo dizer, o primeiro degrau da escala evolutiva. O aprendizado é infinito em todos os reinos, cabendo a nós, outros, agradecer a Deus por essas oportunidades e aproveitá-las em todas as nossas sequências, servindo e vivendo a harmonia de Deus, tocando a canção de vida desde o átomo até aos grandes acúmulos dos mundos. Sejamos fortes no trabalho do bem e hábitos no serviço da caridade. Que os nossos sentidos se abrirão para melhor compreendermos a vida e participarmos na divina criação como co-criadores onde quer que estejamos. Deus jamais deixou de criar coisas e espíritos. E a receita ainda permanece num mistério que o tempo encobre, esperando certamente a maturidade dos seus filhos. Porém, enquanto esperamos, que nós façamos o que está ao nosso alcance, porque instituição para o trabalho já não nos falta, porrão. Deus é o grande inspirador dos nossos passos. E o Evangelho, o código que poderemos e deveremos consultar todos os dias. Ele traça para nós todas as diretrizes que nos convém por amor. O nosso desejo é reflexo da vontade do Pai de criar também. Vejamos, eu acho que foi importante este comentário desta forma e este esclarecimento para conseguirmos perceber esta parte que eu acho que é importante. E vamos à pergunta 81. Os espíritos formam espontaneamente ou precedem uns com os outros? E a resposta dos espíritos superiores é a seguinte: Deus os cria como a todas as outras criaturas pela sua vontade. Mas repito, ainda uma vez, a origem deles é mistério. Já repararam que os espíritos superiores voltam aqui a frisar: a origem deles é mistério. Então, vamos aqui tentar esclarecer esta pergunta de uma forma diferente. Acreditar que os espíritos se formam espontaneamente
é desconhecer as leis do Criador, a sua ação benfeitora em todo o universo. Por não dispormos de outro termo mais adequado neste momento, cabe-nos dizer que Deus nos criou para a sua potente força da vontade. E como se encontrasse na Gênese, faça-se a luz, e a luz fez. Em relação à alma, podemos dizer que o disse, faça-se o Espírito, e o Espírito se fez. Não deixando de ser um simbolismo divino na divina estrutura da criação. O tempo na contagem humana que se gastou para que o Espírito se expressasse como alma inteligente está perdida no próprio tempo. A formação da alma, de certo modo, não deixa de ser espontânea, mas sob a ação permanente do grande arquiteto do universo. Nada se opera no esquema de Deus sem o trabalho permanente dele mesmo e dos seus filhos maiores, disseminados em toda a sua criação universal. Quem pretende entender que a criação espontânea é precedida de grande inteligência é bom que se compreenda que não existe criação espontânea desta forma. A suprema inteligência do universo não deseja esconder os seus segredos da humanidade encarnada e desencarnada. Porém, a revelação deve ser gradativa, para evitar perturbações daqueles que não suportam uma verdade mais acentuada. Devemos tentar andar passo a passo e, quando o progresso nos chamar, procuremos acelerar a nossa marcha, por já suportarmos entendimento. Vejamos os próprios evangelistas, o que escreveram, segundo eles, que Jesus disse. Jesus não falou de uma forma direta. Jesus falou muito em parábolas. E porquê? Porque os homens na época não estavam preparados para que ele explicasse de uma forma mais direta tudo. Não havia palavras para descrever nos vocabulários existentes na altura. Não havia palavras para que Jesus nos transmitisse as coisas com clareza. E mesmo assim, as suas palavras foram alteradas em muitas partes da própria Bíblia. Nós aprendemos as coisas, nós reconhecemos resultados das nossas questões quando estivermos preparados para tal. É isso que devemos pensar, e isso que deve fazer parte da nossa revolução interna, da reforma íntima que precisamos. Devemos tentar andar passo a passo e procurar quando o progresso nos chamar, acelerar a nossa marcha. Vejamos, estamos todos interligados ao Criador, nos processos que desconhecemos, mas que são reais. Em tudo encontramos as marchas das mãos da divindade, que deixa o selo da perfeição. Tudo o que ele fez está perfeito. A ignorância é que nos faz ver erro onde ele não existe. Todos estamos em progresso de despertamento espiritual. E aí é que vamos encontrar a desarmonia, sem que ela exista realmente. Se Deus nos criou à sua semelhança, no que devemos crer, estamos da posse de muitas possibilidades que aparecerão com o tempo, que nos fará
desabrochar em os nossos talentos por bênçãos do próprio Criador. Somos seus filhos. E já que moramos no mesmo lar, somos herdeiros diretos do seu amor. Compete a nós usarmos esses dons espirituais como sementes que devemos semear, de sorte que devemos saciar a fome com outros frutos. Analisemos os nossos pensamentos e a seleção que temos o direito de saber. Parece que eles surgem espontaneamente no que tens ao que sentimos. No entanto, eles têm um princípio da nossa mente ou em mentes exteriores. Não se formam espontaneamente, e eis que se trata de pensamentos. No que se refere ao espírito, a coisa é muito mais séria. Seria a sua formação espontânea? Certamente que não, como eu tenho estado a tentar transmitir. É uma programação divina, a sua mais perfeita criação. Nada existe imperfeito, saído das suas mãos de luz. O entendimento da formação das coisas e dos espíritos nos leva ao maior respeito por tudo o que nos serve e que nos ajuda a ascender para o infinito. Agora devemos pedir a Jesus para nos ajudar a compreender com mais acerto certas leis que nos assistem e nos comandam. E vamos à nossa última pergunta deste episódio 15, o estudo do Livro dos Espíritos. Estamos estudando ainda a origem e natureza dos espíritos. A pergunta 82 de Allan Kardec aos espíritos superiores é a seguinte: será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? A resposta é a seguinte: como se pode afirmar uma coisa quando faltam termos de comparação com linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo, seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros. É tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Dizemos que os espíritos são imateriais porque, pela sua... Agora perdi-me e peço imensa desculpa. Eu vou ler um comentário de Allan Kardec a esta pergunta 82. Este comentário é importante, escutai com atenção. Dizemos que os espíritos são imateriais porque, pela sua essência, diferem de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos carecia de termos para exprimir a luz e os seus efeitos. O cego na ciência se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Não compreende as ideias que só lhe poderiam ser dadas num sentido que lhes falta. Nós outros somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Não os podemos definir senão por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da imaginação. E então, vamos aqui um comentário desta pergunta 82. Os espíritos são imateriais? Fechamos. Os espíritos, como criaturas divinas, são realidades por terem sido criados. São almas nas quais despertam valores capazes de fazê-las sentir os atributos de Deus. Os espíritos são imateriais pelo compacto da matéria que se conhece. No entanto, na profundidade do termo, eles passam a ser constituídos de matéria que escapa aos sentidos humanos, como no dizer de
o Livro dos Espíritos, matéria quintessenciada, dentro da sua pureza, que é o estado primitivo, onde se pode ver e pegar, onde se manifesta em formas. O espírito não tem forma definida. Não se pode comparar, mesmo que seja em pálidas imagens. Podemos dizer que ele é qual a água ou o vento que torna a forma de vazio ou do ambiente que é colocado. No caso do espírito superior, ele pode tomar a forma que desejar e o seu comando é a mente. Quanto às particularidades, ainda é cedo para que possamos entender. Por isso é que se pode dizer que o espírito, de ser incorpóreo, por não ter ele precisamente um corpo, como se entende as formas. A linguagem humana é fraca para se conversar sobre esses assuntos do espírito, mas toda a tentativa que possamos dar é válida por se entender alguma coisa acerca de assuntos de relevância como este. Que Deus nos abençoe em todos os nossos esforços que marcam o aprendizado da luz. Recorremos sempre a imagens para melhor entendermos, mesmo que sejam as mais simples. Vejam a massa de trigo para o preparo do pão, no processo de fermentação. Assim a matéria é quintessenciada nas mãos do Criador. Antes era um todo, depois o próprio tempo separou individualidades que Deus achou conveniente, qual a massa que se transmuta em pães, individualizada, porém, carregando a mesma essência de vida e da morte. Peço imensa desculpa. Carregando a mesma essência da vida e da vida maior. Peço imensa desculpa pelo erro. A massa fermentada destaca em pedaços. Em pedaços vai ao forno quente, no sentido de tomar uma feição de alimento saudável. Assim é um espírito individualizado. Vai ao calor da bênção do Pai Celeste para que a razão se expanda no tempo e no espaço, garantida a sua personalidade caminha para novas conquistas. A necessidade de libertação, conquistando a si mesmo e assistindo no palco da consciência ao despertar dos valores inerentes à sua própria vida. O espírito é a luz diferenciada que acode em todas as próprias necessidades, como ajuda aos seus filhos de caminho naquilo que o determinar. É uma chama divina consciente, mas à qual ainda falta conhecer muitas coisas no que se refere à própria existência. Pelo menos no estágio em que nos encontramos, há muitos mistérios a desvendar no que se refere ao espírito. Os espíritos são imateriais pelo estado da matéria que se conhece. No entanto, tudo o que existe nasceu da mesma fonte divina e desse nascimento até ao espírito ocorreram diversas transmutações de todas as ordens para que a luz maior irradiasse no centro da vida e a harmonia se fizesse no seio da luz, obedecendo à vontade do Criador, como sendo um sol inteligente, filho de um sol maior. E assim, estamos a chegar ao final deste episódio 15 do estudo do Livro dos Espíritos. Mas antes de finalizarmos, quero agradecer ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, nosso guia espiritual, aos guias e aos nossos amigos espirituais. Muito obrigado por dar este momento de paz e de harmonia, para que o discernimento para explicar estas perguntas chegue a todos vós, encarnados e desencarnados. E que assim seja. Bom, até um par de dias
voltarei para o episódio 16. Muito obrigado e que Deus esteja sempre convosco.